Tudo bem? Deixando aqui um vídeo para vocês do canal Novaco, valendo aí como a quinta edição do nosso programa semanal. Toda segunda-feira a gente entra no ao vivo aí para fazer a transmissão para vocês das notícias da Fórmula 1, dessa vez depois do Grande Prêmio da Bélgica, um grande prêmio movimentado, que foi vencido pelo Rosberg, seguido do Ricciardo e de um surpreendente pódio do Hamilton, depois de ter largado em 21º, com uma boa dose de sorte, porque a bandeira vermelha causada pelo acidente do Kevin Magnussen, que assustou bastante gente, mas não teve consequências graves para o piloto dinamarquês, acabou possibilitando ao Hamilton voltar para a corrida na quinta posição, depois de toda aquela sequência de acidentes de rodadas, a batida do Button com o Verlaine, que foi culpa totalmente do Verlaine também, as primeiras batidas na primeira volta, o Verstappen caindo para trás com relação à asa quebrada, o Nasser com pneu furado, ou seja, todo mundo que estava na frente do Hamilton começou a ter muito problema. Hamilton fez 4 ultrapassagens e na quarta volta já era o quinto colocado atrás do Alonso. O Alonso também vinha numa tática de fugir das confusões, e com a bandeira vermelha os dois puderam equalizar a tática de pneus, e aí foi Alonso terminando num sétimo lugar muito bom, inclusive para a McLaren, muito comemorado pela equipe inglesa, e um terceiro lugar do Hamilton, que chegou inclusive a flertar com a segunda posição numa briga lá de mais uma briga por tempo, né, em função da diferença de tática de pneus dele para o Ricciardo, mas que o australiano conseguiu se manter na segunda posição. Massa andou bem no começo da prova, fez uma tática de se livrar dos pneus extra macios no começo da prova, nos pneus super macios, mas a bandeira vermelha acabou atrapalhando ele por ter equalizado as táticas de pneu, e o Massa é um piloto que reconhecidamente consome muito pneu, acabou deixando o piloto brasileiro sem chance de fazer mais do que um 10º lugar. A Williams também não foi nada lá essas coisas, perdeu para a Force India no final da corrida por muito, porque o Huckenberg foi 4º, o Pérez 5º, Bottas 8º e Massa 10º. Então a Williams já perdeu a quarta posição no campeonato de construtores para a Force India, e se continuar assim não vai recuperar não. Vai terminar em quinto mesmo o campeonato e levanta a mão para o céu, porque a Williams andou para trás no desenvolvimento desse carro. Uma prova também que teve um Verstappen muito aguerrido, passou do ponto em alguns momentos, inclusive naquela primeira fechada que ele deu em cima do Raikkonen depois da bandeira vermelha, né, lá pela volta 13, ele foi tão forte na disputa com o piloto finlandês que acabou também ele saindo da pista. Então foi uma corrida um tanto quanto temperamental do Verstappen, é o que a gente gosta de ver, a gente gosta de ver um piloto aguerrido, porém ele não soube dosar essa agressividade durante a corrida, começou e acabou terminando com duas inimizades muito grandes, uma com relação ao Vettel e outra com relação ao Raikkonen. O Raikkonen já é de longa data, né, desde a Hungria, os dois vêm se estranhando, mas dessa vez com o Vettel, queridinho da Red Bull, né, já conseguiu tirar o Kvyat da equipe lá depois daquela também uma pataquada do Kvyat na Rússia, né, batendo 2 vezes atrás do piloto alemão, acabou por efetuar essa troca, né, que possibilitou inclusive a vitória do Verstappen no Grande Prêmio da Barcelona, que foi na corrida seguinte. Uma Ferrari que se achou em termos de desempenho no sábado, mas se acharam também na primeira curva no domingo, um erro completo do Vettel, que não precisava ter fechado tanto a tangência da curva naquele momento, ele tinha espaço para inclusive fazer mais aberto e sairia na segunda posição na primeira volta ali para buscar um Rosberg que tinha tem uma Mercedes na mão, mas o carro dele não estava campeão a ponto de ser dominante na corrida, né? Foi muito mais as circunstâncias da prova que acabaram fazendo com que ele terminasse numa posição 13 segundos na frente do Ricciardo, mas se tivesse o Hamilton ali nas iguais condições ali com relação à posição de pista, com certeza o Rosberg não terminava na frente do inglês. O inglês, com a sua sorte de campeão, depois da metade da temporada, conseguiu aí arrumar um pódio no final da corrida. Lembrando que nos campeonatos de 2008, por exemplo, depois da metade da temporada, o Massa teve 2 infortúnios muito grandes em cima do Hamilton, né? Ele perdeu
a primeira posição no Grande Prêmio da Hungria, 2 voltas do final, e teve aquele problema com a mangueira lá em Singapura na primeira parada. E depois, nos anos seguintes, nas brigas com Rosberg, as metades de temporada, segundas metades de temporada do Hamilton sempre tiveram algumas quebras que foram cruciais para cima do Rosberg e acabaram tirando o piloto alemão da briga pelo título. O campeonato continua agora nesse domingo no Grande Prêmio da Itália. Chance do Hamilton continuar na frente do Rosberg é real. Vai ser crucial agora para o piloto alemão da Mercedes a quantidade de vezes que ele vai terminar na frente do companheiro de equipe. Isso vai ser muito importante para fazer com que ele tenha ainda alguma chance de campeão, de se tornar campeão no mundo. Talvez seja a penúltima chance que ele tem, porque ele renovou com a Mercedes por mais um ano e ele, passando esse ano e o próximo, acredito que ele vai ser trocado na Mercedes aí para um Verlaine. Verlaine que também errou, deu na traseira do Button na primeira volta. Ele não percebeu que o Button voltou mais lento de uma briga por posição e acabou acertando a traseira do piloto da McLaren, que fazia seu GP de número 300. Massa fez uma corrida no começo muito bom, não conseguiu depois sustentar o desempenho em função do desgaste dos pneus que ele provoca na sua Williams. Para ilustrar como ele gasta mais pneu do que o Bottas estava de pneu usado no último stint e conseguiu ultrapassar e terminar 2 posições na frente dele, segurando a Ferrari do Raikkonen. Então a gente acredita que esse casamento Massa-Pneu-Pirelli realmente, para esse ano, esquece. Talvez para o ano que vem, com outro carro, para se adaptar com o tipo de tocada dele, ele vai conseguir melhor desempenho. Nós tivemos também, depois da corrida, a Renault parabenizando o Esteban Ocon pela estreia na categoria. O Ocon tomou uma volta, terminou em 16º, à frente da Sauber e do Nasser. O Nasser teve um pneu furado no começo da prova, ainda pouco pôde fazer durante a prova, mas me chamou a atenção dos parabéns do pessoal da Renault, o Ocon, que é um dos postulantes aí à vaga na Renault. Bom, quinta-feira a gente volta com o Perguntas e Respostas em relação a essa quinta edição, e você pode deixar a sua pergunta ou o seu comentário aqui no vídeo, ou então também lá no Twitter, twitter.com/novaco. Espero vocês na quinta-feira, hoje sem vinheta, sem bagunça que a gente costuma fazer, mas com muito carinho, deixando para vocês aí os comentários do Grande Prêmio da Bélgica. Quinta-feira estamos de volta, um grande abraço, até mais.